Salve, rapaziada, estamos aqui com um vídeo diferente hoje, com uma pessoa diferente. A gente vai falar sobre algumas coisas diferentes também. Não sei se ele está muito habituado. Vocês devem me conhecer aí como Kilua, Lucas, né? Grande parte aí que... Só a não ser que você seja novo no canal mesmo, vai aparecer do nada assim. Mas eu vou pedir para o nosso querido convidado se apresentar, falar alguma coisa aí, ó. Fala aí, gente, sou o Marcel. Eu conheci o canal do Kilua pela época que ele fazia as lives lá do Genshin, os vídeos. E quando eu voltei pro Brasil, que eu morava em Portugal, resolvi conhecer ele, jogar um fute e aí nos tornamos amigos. Aí estamos aqui hoje. O Marcel sempre foi aquele símbolo entre nós, nosso grupo de amizade, como aquele amigo rico que você tem. Porque todo mundo tem um amigo rico. Aí a gente sempre olhou pro Marcel como um cara bem sucedido, ele já falou que morou em Portugal. Quantos países você morou mesmo, Marcel? 3, né? Eu não conto muito o período da Alemanha porque é menos que um tempo de turista, né? Tá, e quanto você pode ficar visitou? até 3 meses. Ah, eu visitei já 11. Eu conheci gente que visitou mais, mas é aquilo. Eu sei que é um número alto até. É muito alto, mano. O Na lugar mais realidade longe que eu brasileira. visitei até hoje foi Jundiaí. E ainda é em São Paulo. A gente ainda vai fazer essa viagem Vamos. pra Portugal, pro Japão funcionar. Ano que O vem. Japão ainda é muita grana. Ano que vem, hein? Ano que vem. Bora. Já tá no finalzinho do ano agora já. É verdade, pra esse ano vai ficar difícil. Eu queria começar um quadro novo aqui no canal, podendo conversar com pessoas aleatórias, pra gente poder falar muita merda sem nenhum embasamento, sem nenhuma fonte, sem nenhum estudo. O que mais que tem? Sem nenhuma crítica. Não, com muita crítica, na verdade. Eu queria começar com um tópico muito recente, né? Muito recente. Tá todo mundo falando disso agora, não faz só 6 meses só. Queria falar sobre os filmes do Superman, porque recentemente eu tava até comentando com o Marcel que recentemente eu tava lendo um quadrinho, que eu não sei se você já ouviu falar, Marcel, que é o All Star Superman, que é um dos quadrinhos que o James Gunn até usou pra se inspirar no filme. De cabeça eu não sei, mas se eu visse imagens era capaz de reconhecer. Pior que é um Se é o do quadrinho... James Gunn. É um quadrinho mó... É bom, porque nesse quadrinho o Superman ele vai morrer. Aí ele... mostra os últimos dias dele na Terra. E tem um monte de viagem. Ele cria um planeta alternativo, na onde ele faz o tempo passar diferente. Pra ele ver como que a sociedade vai evoluir sem um Superman. Já que ele vai morrer nesse universo, né? Aí, nesse universo que ele cria o nosso mundo. Ele fica vendo os caras desenhando um Superman, fazendo quadrinhos, fazendo filme. Realmente é uma brisa muito grande. Mas por incrível que Se for pareça... contar que ele conseguiu... Mas como ele conseguiu fazer essa manipulação temporal e, tipo, criar um planeta Terra? Parça, é quadrinho. Você já viu os quadrinhos antigos do Superman dele usando os poderes dele que ele multiplicava vários Supermanzinhos dos dedos dele? Não tem explicação. Mas a gente esquece a Era de Ouro, a gente esquece. Ele sempre... Mano, é muito mais crível pensar que ele pulava prédios em vez de voar. No começo, Só né? que era muito feio. Só que era muito feio. Era muito A gente feio. só liga a suspeição da descrença e fala, ele voa. Inclusive, no Man of Steel, a gente teve uma referência disso, né? Quando ele tá aprendendo a voar lá no Homem de Aço, ele dá esses pulinhos também, enquanto ele tá tentando aprender a voar. Aham. Não, sobre o Man of Steel, eu acho que o pessoal tem uma certa briga, porque visto esse filme recente, que os críticos adoraram, quem gosta de quadrinhos adorou, critica o Man of Steel, tipo, retroativamente. Mas eu não acho um mau filme, é aquilo. É um bom filme? É. Ele é fiel ao que o Superman representa, que é a esperança? Nem um pouco. Mas é um bom filme. É porque, assim, o debate que a gente tem hoje em dia é muito grande, é porque hoje em dia você não pode gostar de duas coisas. Não pode. Você não pode gostar de vermelho se você gosta de azul. O pessoal tem muito essa visão que, se você gosta do Man of Steel, você não pode gostar do novo Superman. Ou você pode gostar de um, ou você pode gostar de outro. E pra mim é estranho, porque eu fiquei apaixonado nesse filme novo do Superman, do James Gunn. Mas eu também adoro aquele filme antigo do Man of Steel, apesar dos memes, ou então de tipo, o filme é muito escuro, ele tem aquela cena ridícula do pai dele morrendo com a mãozinha pra cima, que é horrível, mas eu adoro aquela cena, eu acho muito foda. Fora também o Superman querendo, o termo dos jovens, né, querendo farmar aura, em vez de salvar as pessoas. O pior é que nesse Man of Steel até o Jonathan Kent resolve farmar a aura, né? O cara tá no meio de um tornado com os olhos super abertos, né? Ventos de sei lá quantos 1000 km por hora e o cara com os olhos abertos. Não, filhão. Deixa que o pai vai morrer, hein? Pô, E pior ele que essa... deixa... então, muito essa feio. cena...
essa cena, eu só acho ela feia, porque o Superman podia em 1 milésimo salvar o cara e ninguém nem ia perceber que ele foi lá. Então, né? É porque eles tratam muito esse Man of Steel, acho que como um Superman amador. Ele demora pra virar o Superman, apesar do Henry Cavill já ter aquele corpo de um cara de 30 e tantos anos, né? Ele não é o Superman há muito tempo. Então, não sei se eles acham que ele mataria o pai se ele tentasse correr. O que é ridículo. Tem aquela cena com o Flash, ele acompanha a velocidade do Flash. E o Flash, tipo, 2 filmes depois, ele causa o Flashpoint. Ele volta no tempo. Então, mano, o Superman, ele consegue basicamente ter a velocidade igual a de uma pessoa que volta no tempo, mas não conseguiria salvar o pai. Bem furo de roteiro, mas é o que acontece quando você tem filmes feitos por diretores diferentes, escritos por pessoas diferentes. É complicado. Esse filme ele é de 2012, né? Se eu não me engano, ou é 2013, o Man of Steel. 12 e 13. 13, porque ele é um pouco depois do último Batman. Uhum. Eu acho que isso também pega um pouco, né? Imagina você sair daquela trilogia absurda do Batman do Christopher Nolan e entra com o Man of Steel que só gosta de forma áurea. Se você for ver, foi a partir do Christopher Nolan que nasceu o que hoje o pessoal chama de maldição, mas na época era legal, que é os heróis ultra realistas, tipo, muito perto da vida real. Ah, o Batman, ele consegue fazer tal coisa, mas ele consegue porque ele tem um equipamento X e Y aqui. Tem até uma cena do Batman do Bane, que é o 3, que a mulher gato, ela vai colocar a máscara, e a máscara dela é um equipamento, sabe? Só que quando ela coloca pra cima, fica com a orelha de gato. É umas paradas, tipo, pra ficar ultra próxima à vida real, porque parece que... Eu até comentei isso na época do lançamento do filme do James Gunn, né, do Superman, que até esse filme do James Gunn, parece que os diretores sempre tinham medo de super-herói, tipo assim, tinham vergonha de ser super-herói, de colocar colorido, colocar cueca em cima da calça, de ser brega, de sair da lógica, do sentido das coisas. Então tudo que tinha que ser um pouco mais dark, você pega desde o Batman que você citou, até aquele Batman vs Superman, até o filme dos Vingadores ali, tudo é muito escuro, é dramático, é exageradamente triste, sabe? É um melancólico e meio que com vergonha de pegar, tipo, sei lá, o Quarteto Fantástico enfrentando um homem gambá gigante. É complicado. Você lembra da época dos primeiros filmes do Thor? Que eles queriam falar que a magia asgardiana era só uma tecnologia super, super avançada. Ela era tão avançada para os seres humanos que parecia que era magia. Mas não era, era tecnologia. É. Eu falava, mano, é literalmente uma ponte. Uma ponte não, né? O Heimdall bate um cajado e te teleporta para qualquer lado. É o quê? É um buraco de minhoca agora. Ele é o maior cientista do planeta. Não, é magia, pô. Pra mim é tão mais fácil você entender que quadrinhos é magia do que essa coisa ultra realista, tipo, não tem drama. Tem drama. Só que a ideia do Superman ele vai ser a esperança, a última esperança. Mas admito que como uma pessoa que gosta de um plot diferente, eu gosto da ideia que, tipo, morre o pai do Superman, ele fica mais sombrio, aí morre Aí quando a mãe é sequestrada no Batman vs Superman, ele tem medo de perder a mãe também. Uhum. E isso são sentimentos reais, né? Porra, eu também, se tivesse a necessidade, eu queria salvar meus pais. Pô, às vezes você não pode passar muito, né? Que nem o Superman, ele queria salvar a mãe? Queria. Precisava matar o Batman? Não, cara, não precisava. Certeza que ele conseguia parar 2 minutos assim e pensar em, pô, o Lex Luthor tá só de caô, né? Se juntar eu e o Batman, a gente ganha do Lex Luthor. Mas não, é tudo drama. Aí eu não gosto dessa parte. Eu gosto muito do drama, apesar de... Hoje, eu tipo assim, eu enxergo um tom de ridículo, mas eu gosto muito do drama do Homem de Aço, do Man of Steel. Principalmente daquele começo, porque tem uma cena muito forte no Man of Steel que eu gosto muito, que ele trabalha num restaurante, você deve lembrar. Aí tem um cara que fica passando a mão numa das meninas que trabalha lá e tal. Aí o Clark chega lá e fala pro cara ir embora. Aí o cara fala, e você vai fazer o quê? Aí ele até joga, tipo, ele joga acho que é leite na cabeça do Superman e tal. Cerveja, né? Cerveja, acho que é cerveja, isso. Aí, tipo, eu gosto muito dessa cena porque você vê o Superman com aquele tom de Capitão Pátria. Ele podia destroçar o cara no meio, rasgar o cara, mas ele mantém a paciência dele. E tem até um flashback que eu acho muito forte também,
que é quando mostra a infância dele, que ele tá apanhando de uns moleque, o pai dele chega lá e não faz nada. Eu acho que essa cena porque o Clark tá apanhando, o pai dele não faz nada, e ele, criança, fala pro pai dele, nossa pai, eu queria tanto bater naqueles meninos, eu queria tanto. E o pai dele fala, tá, mas você ia ganhar o quê? Não ia ganhar nada, não sei o quê. Então esse drama de ele ser uma super entidade, mas ele é só um menino meio esquisito, que se eu não me engano ele tá lendo Nietzsche essa hora. Ele tá lendo algum livro de alguém importante, não lembro se era Nietzsche. Ele ser um menino esquisito, sofrendo bullying, mas ainda assim ele tem que ficar se segurando pra ele poder aprender e tentar meio que amar o ser humano pra proteger eles no futuro, mesmo os caras sendo muito escroto com ele. Eu vi tinha um vídeo na internet que eu lembro que fala que o Superman do Snyder é o Superman que ele é um deus procurando espaço no planeta Terra. Enquanto que o Superman do James Gunn, ele é um deus também, obviamente, tem os mesmos poderes de destruição, só que ele tem a humanidade já bem estabelecida pelos pais, pela vivência que ele teve em Smallville e etc. E por conta disso, ele só quer se passar por um humano que ocasionalmente vai e salva a galera. Tanto que é só você ver quantas cenas você tem do Clark Kent e do Superman do James Gunn. E, mano, você quase não vê o Clark Kent no filme do Snyder. É só o Superman indo pra fora do planeta em câmera lenta, ou as coisas estão explodindo, ele tá em câmera lenta. Aquelas coisas do Snyder, né? O cara tá se barbeando em câmera lenta, é foda. Cara, não sei porque que o Snyder gostava tanto. Acho que começou lá em 300, né? Em 300 já tem muitas cenas dele em câmera lenta. Então, já. Cara, eu juro que eu não entendo, porque eu não sei se você sabe, mas o Christopher Nolan foi um dos caras que produziu, né, o Man of Steel. Sim, ele ia ser o diretor diretor principal, né? Ele ia ser, mas teve um problema. Se eu não me engano, ele tava ocupado com o Batman, aí por isso que colocaram o Snyder e ele só meio que colocou uma mãozinha aqui e ali. Então, só que não é porque o Nolan tá ajudando que vai ser uma obra de arte. Mas eu fico pensando, o que deu na cabeça do Nolan de ter assistido 300, ter assistido Watchmen e falou, pô, esse cara faria um bom Superman, hein? Mas é porque o Nolan também tem aquela coisa do drama, né? Pô, o cara escreveu uns filmes super dramáticos. Só que eu acho que, pra quem assistiu quando criança o Superman do Christopher Reeve com o pai, eu acho que o Superman ele é muito mais esperança do que drama. Então, o Man of Steel era um filme que ele estaria fadado a não cumprir o papel como uma adaptação de quadrinhos. Nossa, muito verdade. Né? Mas eu não acho que seja um filme ruim. Eu acho que começa a ficar meio paia no Batman vs Superman, que ele começa a ficar com aquela cara de emburrado, o cara não sorri. Tipo, o cara é o Superman e ele não sorri, sabe? Ali tava caindo muito pro Injustice, meio Capitão Pátria mesmo. Ali tava indo pra um lado muito obscuro. Eu acho que não desde o começo, né? Mas tem uma cena que ele fala pra Lois Lane, né? A Lois Lane ruiva, de passagem. Não, essa Lois Lane tem zero química com ele, Deus do céu. E aí ele fala assim, ninguém consegue ser bom nesse mundo. Aí, tipo, quebra toda a mensagem do Superman. O Superman é o último a se quebrar, na teoria, né? Uhum. É que se você for ver, isso acontece muito desde os quadrinhos, né? Tipo assim, quando o Superman foi criado lá naqueles tempos, lá de guerra ainda, lá em 1950, ele era pra ser esse símbolo de esperança, uma parada meio messias, meio messiânica, de tipo assim, não, salvar a humanidade, ele veio do céu, não sei o que e tal, e igual você falou, ser esperança. Só que conforme os quadrinhos foram distorcendo a imagem dele, pô, a gente já teve 1 milhão de quadrinhos de morte de Superman do mal. Tem aquele Superman que usava até uma roupa preta também. E isso depois, tipo, quando foi vir até mesmo Injustice, é porque eu vejo assim, essa época do Man of Steel, até esses meados aí de 2010 a 2015 ali, você vê muito que é filme da época pelo contexto da época. Na época tudo tinha que ser dark, tudo que saía, você pegava os AMV no YouTube que você assistia de anime, era tudo umas paradas dark, do herói se corrompendo e virando vilão, e esse mundo não pode ser salvo por ninguém. E eu vejo muito traço disso nesse filme do Superman e também no Batman vs Superman. Que isso porque ele é um filme de 2016. Mas se você pega até mesmo o Batman vs Superman
depois versão estendida, tá ligado? Que tem mais câmera lenta. Ou Liga da Justiça versão estendida, que também tem muita câmera lenta. Até, não sei se você assistiu a versão estendida do Liga da Justiça, mas lá tem aquela cena pós-crédito que ia ser o Injustice, né? Que o Coringa tá conversando com o Batman lá no mundo destruído e tal. Cara, eu acho muito bom, porque você pode ter visões diferentes. Eu gosto desse realismo que eles tentam dar pra tentar fazer a gente se relacionar com os super-heróis, tentar ignorar a parte super-heróica, né? Mas tentar pegar o lado humano deles, que é porque a gente tenta se relacionar mesmo. Por mais que eles tenham superpoderes, eu acho que é por isso que o Peter Parker é tão importante pra tanta gente. E principalmente no Brasil, que tem tanta gente que tá mal no emprego, que tem que estudar, não se dá bem com mulheres. E eu acho que essa relação com os super-heróis funciona bem. Só que, se você for ver nos quadrinhos realmente, os quadrinhos canônicos, o Superman não quebra. Ele é a esperança de todos os universos, é a base dele. Aí você fala, mas por que ele é diferente dos outros? Porque ele foi criado pra ser assim. Ele não é um ser humano, nunca foi. Ele é kryptoniano, ele é a esperança de todo mundo e é assim que ele funciona. Porque é aquilo que a gente falou. Ele tem poder pra salvar todo mundo. Ele não precisa ficar farmando auras, vendo explosões, sabe? E ao mesmo tempo que às vezes é difícil de você tentar relacionar com o do James Gunn. Pô, se você tem aquele dilema, você vai salvar um prédio ou um esquilo. Aí o cara vai e salva o esquilo. É esquisito pra gente? Mas é porque ele valoriza todas as vidas, né? Em vez de tentar conter uma explosão, tentar fazer alguma coisa, ele tenta sempre pegar o lado humano primeiro. Enquanto que o Superman do Zack Snyder, se ele tiver a oportunidade, vai ter uma explosão atrás dele. Parça, tem uma cena ridícula que é a do caminhão, que o Zod joga um caminhão nele e ele pula por cima do caminhão e o caminhão explode atrás dele. Sim. E o prédio demole. Mano, essa cena é muito feia. Eu adoro. Eu adoro, mas é Power muito Rangers, tá ligado? Mano, é muito feio. Ele podia só parar o caminhão, tá ligado? Ali de ficar de. Mas não, o cara tem que deixar o caminhão explodir. É muito feio. Tanto que isso é uma coisa. Porque assim, você com certeza viu que quando o filme do James Gunn saiu, se espalhou na internet, o Super Bucha, que não sei o que isso não é o Superman, porque ele parece fraco, não sei o que. Uma coisa que eu adorei, e que dá pra ver que foi proposital, que o James Gunn fez, é que o filme já começa com o Superman derrotado. Tipo, a primeira cena que a gente tem dele é ele no chão derrotado. Eu gosto disso tanto pela resposta ao Snyder, que tipo, ele é uma entidade, não dá pra encostar no cara, o cara é um deus, não sei o que. Tanto também pra mostrar assim, que mesmo ele sendo um personagem super poderoso, dá pra você desenvolver uma história legal nele. Porque antigamente tinha muito esse debate. Não dá pra ter um jogo do Superman, não dá pra ter um quadrinho sobre ele, porque é difícil desenvolver, já que ele vence tudo muito fácil. Então o James Gunn, eu sinto que ele colocou isso logo no começo do filme, pra já mostrar assim, não, ele é uma pessoa, ele tá... A gente vê, né, ele tá meio que recentemente tá aprendendo a ser Superman, tanto que ele ainda tem todo aquele debate também com a Lois, sobre o que é salvar uma pessoa, e também depois quando... a gente vê o lado político também do debate. O pior é que você vê que o filme ele faz muito bem. É que falta também interpretação de texto de muita gente, né? Ele começa derrotado, sim, mas logo na abertura tem lá. Há 30 anos ele caiu na Terra, há 3 anos que ele começou a ser Superman. E ele nunca perdeu uma batalha nesses 3 anos. Aí só que por começar com ele perdendo, o pessoal fala, não, ele é muito ruim. Só que, mano, no final do filme é literalmente um corpo de Superman recebendo ordens do homem mais inteligente do planeta, que é o Lex. Então, realmente, como é que o Superman de 3 anos de carreira ia conseguir ganhar um cara desse, né? Eu fico chateado também com o pessoal não faz o mínimo esforço pra gostar, sabe? Às vezes quer ser chato só por picuinha. Só pra ser do contra. Muito bom. Pô, você vê a cena que o refém lá do Lex Luthor é morto na roleta russa, quebra o cara total. Um cara que salva esquilos vendo um conhecido, né? Tipo,
Eles nem se conheciam direito, mas... Ah, eu sei um que o cara Superman já que tinha ele- visto ele lá no começo do filme e já tinha comido algumas vezes lá também as coisas que o cara fazia. Ele tinha um carrinho, né, de comida É. e ele deu sei lá, um hot dog pro Superman. Tipo, esse mínimo de interação, só que o cara é morto na frente dele e o Superman quebra. Eu acho sensacional isso. Porque é isso que ele é. Ele é a última esperança. A última esperança, na verdade, é Star Wars, mas se pegou, né? ele sofre sincero nessa cena. Você vê ele sofrendo mesmo, ele quebrado mesmo. E eu não sei, tipo, uma coisa que você falou é verdade. O pessoal parece que assiste meio de mau gosto. Porque os caras falam assim, ah não, esse Superman tá mó fraco. Mas, mano, logo nessa cena aí, quando ele vai escapar da prisão lá, que ele tem que proteger o bebê do Metamorfo. Pô, o cara sopra um buraco negro, tá ligado? Tem um fucking buraco negro absorvendo eles. Ele dá um sopro. Aquilo dali foi puro quadrinho. Porque você vê ele erguendo o cara peito. tá sendo arrastado num rio de antimatéria, não é? Viado, Maluco. então, como que os caras falam que isso é um Superman fraco, que é um super bucha, tá ligado? Os caras sempre usam o argumento do esquilo, sendo que os caras não entendem que o bagulho do esquilo é justamente pra provar que ele é o reverso do Snyder mesmo, porque o Snyder tava lá destruindo o prédio e tava suave. Enquanto esse daqui até tem um esquilo em perigo e ele vai lá dar um jeito de salvar. Mas isso eu acho que o Snyder tá certo porque, de verdade, você tem um deus na Terra, ele encontra um rival e eles querem sair na porrada. Cara, pelo menos uma cidade ia pro saco, Com né? certeza. É o mínimo que você espera, é prédios caindo, explosões rolando. Claro, eles poderiam evitar um pouquinho, como aquela cena do caminhão. Ele podia ter parado aquele caminhão, né? Todo mundo sabe que ele conseguia. Não, só pra deixar bem claro que eu Nas adoro cenas esse filme. iniciais do Man of Steel, ele impede uma estação de petróleo de cair, né? Aquele carrinho lá era nada. Nossa, que inclusive o Henry Cavill tá um tesão nessa cena. Ele tá sem camisa, com o peito peludo. Aí ele abre a porta dos caras e tá pegando fogo. E o fogo tá no corpo dele, tá ligado? Aí ele, mano, eu não sei o que aquele cara tomou de suco, que ele tá enorme nesse É filme. natural, é natural. Você é doido, ele tá gigantesco nesse filme. Não, eu sei que eles passam por aquela parada de desidratação, né? 3 dias antes de filmar essas cenas com muito músculo, sem camisa. Mas mesmo assim, o esforço que ele deve ter feito pra treinar e ficar gigante daquele tamanho. Eu nunca vi ele antes de Homem de Aço, né? Não sei qual que era o tamanho dele. Eu sei que ele fez umas séries, ele já era grandinho, mas... Pô, o cara lá tá gigante. O Snyder, uma coisa que eu gosto no universo, né, do Snyder, foi a escolha de atores, mano. Eu acho que esse foi um puta acerto. Você vê o Henry Cavill combina muito como Superman. Apesar de não ser um ator tão bom, ele tem exatamente o que é necessário, eu acho, pro Superman. Eu sinto um pouco de falta de carisma, um pouco de, igual você falou mais cedo, do Superman sorrir, sabe? Coisa assim. Aham. E eu também, mas eu acho que o único que eu não gosto ali mesmo é o Batman. Não gosto do Ben Affleck como Batman. Apesar de eu adorar aquela armadura dele do Batman vs Superman. Aquela armadura de metal lá com o olho aceso, aquilo dali eu gosto. Não gosto da Gal Gadot também como atriz, mas eu acho que ela combina muito como Mulher Maravilha. Inclusive o primeiro filme dela é muito bom. Mesmo ela tendo uma atuação meio esquisita também. Tipo, em aparência... Eu prefiro 1000 vezes a aparência daquele Superman e daquela Liga da Justiça do que todo colorido. Eu sinto um pouco que devia tirar aquele filtro escuro. O filme todo é escuro, é cinza. A roupa do Superman não parece azul, parece preta. Isso me incomoda. Mas aí eu acho que o James Gunn colocou colorido até demais. Eu acho que é proposital. Ele aumentou a saturação no máximo, justamente para responder aquele dark antigo. Nossa, acho que a própria roupa do Superman reflete muito isso, né? A roupa do Superman tem uns takes que eu me lembro de cabeça. Por exemplo, logo no começo, quando ele toma um socão e ele é enterrado no concreto, todo aquele cinza, ele parece mais cinza ainda quando é em relação à roupa do Superman dele. Porque o jeito que foi feito aquele filme, o Lanterna Verde, aquela cena que eles estão em cima do... bem de casalzinho no prédio, e tem aquele alienígena da quinta dimensão, a menina Gavião, o Lanterna Verde, o Guy Gardner. O Guy Gardner, mundo... que tá muito bom nesse filme. Tá muito bom, é muito colorido e eu acho que, pô, tem que ser isso mesmo, né? Se você vai adaptar quadrinhos, tenta pelo menos colocar
que isso é uma coisa que o pessoal acha chato no MCU hoje em dia, e eu concordo totalmente. Tudo é nanotecnologia. Nossa, sim. Você colocar, tipo, um nanotecnologia pro Stark, beleza, super combina. O Wakanda, super combina. Agora, todo mundo... Pô, o Homem-Aranha todo com mundo nanotecnologia. Ah, eu não consigo engolir isso. é complicado. Aí começa a ficar chato, né? Porque o negócio é que tem que ter uma roupa, tem que ter um uniforme. E a maioria é um uniforme normal, né? A Mulher Gavião, ela não tem por que ter nanotecnologia. Lá naquele filme, por exemplo, o único que faz sentido é o Mr. Terrific. E mesmo ele tem uma máscara normal de, sei lá, Kevlar, qualquer coisa assim. Justo o cara da tecnologia não tem. Que É inclusive uma ele coisa que rouba a tá cena no filme pecando. também, né? Ah, aquele ator é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. E, pô, você vai dizer que não valeria mas aí eu tô pensando mais no capitalismo. Como ele fez um bom personagem, uma série dele seria legal? Seria, mas também não precisa, né? Senão a gente vai pelo caminho do MCU. Todo personagem que for legal ganhar uma série vai virar aquela bagunça que virou. É, o Guy Gardner e a Mulher Gavião apareceu na série do Pacificador. Não sei se você chegou a ver recentemente. Não cheguei por preguiça, mas tava sempre vendo uns vídeos resumo, né? Só pra entender. É aquele tipo de coisa que você vê nos shorts do YouTube, tá ligado? Você sempre vê uns cortes assim aparecendo. É, mas eu não acho que eles tiveram grande participação também, não. Ó. É só pra grudar um universo no outro, não foi? É, e eles aparecem fazendo. Mano, eles aparecem sendo mó babaca. Eles são muito imbecil, tipo. Porque o pacificador tava lá, tinha um pessoal fazendo uns testes pra ser herói, né, e tal. E eles falando literalmente sobre pinto. Eles estavam literalmente falando sobre pica e tal. Umas piadas até que meio pesada, meio Tom The Boys, assim, sabe? E caçoando do pessoal fazendo os testes, eles bem babaca mesmo. Não sei o que o James Gunn vai tirar daí, né? Porque o James Gunn, ele tem essa linha tênue entre as piadas escrachadas e até que um pouco pesadas, né, com conotação sexual, mas também uma parada muito levinha, family friendly. Você vê que o filme de Superman todo, ele é bem family friendly. Acho que a única coisa que quebra um pouco isso é quando o Guy Gardner faz lá os dedos do meio, na cena que ele derruba os tanques de guerra. Mas é que o Guy Gardner tem essa brisa, né? Ele é um dos personagens mais arrogantes da DC que existem. E é realmente uma coisa complicada você, como um diretor, tentar dar a sua visão. Porque eu sei que ele adora uma piadinha, né? Não é um Taika Waititi da vida, mas ele gosta de uma piadinha aqui e ali. E no filme do Superman acho que ficou bem. Só que é engraçado, porque parece que os personagens mudaram muito, né? Do Superman pro Pacificador. A Mulher Gavião, ela não é a personagem mais simpática no filme do Superman. Ela até mata lá o ditador, mas convenhamos, eu acho que com exceção do Superman, a maioria lá teria matado aquele ditador. Então, não é como se... Só que perde um pouco, né? O respeito pelo personagem. Porque ela é uma personagem nos quadrinhos muito respeitada. Tem aquela questão de várias reencarnações e tudo mais. Ela e o Homem-Gavião são de dinastias super longínquas e são personagens legais. Aí, junta com o Guy Gardner, ela virou uma pessoa que fica fazendo piadinha de pinto. Acho zoado. Mas até aí... Esse é o medo que eu sempre tive no James Gunn e que eu tava muito nesse filme também, que é justamente as piadas. Tipo assim, tu pega o Guardiões da Galáxia, mano, eu cago de rir, sério. Eu dou muita risada tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3. Dou muita risada. E a Marvel conseguiu manter isso bem, até quando o Guardiões da Galáxia se juntou com os Vingadores lá, né, e tal. Ainda conseguia manter o tom das piadas no jeito ok. Só que esse tom de piadinha... Eu acho que tem personagens que não dá. Tipo, obviamente, imagina o James Gunn, que medo que eu teria se ele fizesse um filme do Batman. Eu morreria de medo. Eu ia falar, pô, o que ele vai fazer com o Batman, que tem que ser um personagem levado a sério, não sei o quê. E pelo jeito vai ser um Batman novo, né? Não vai ser o Batman do Robert Pattinson. É, até porque o tempo não bateria, né? Só se fizesse um... Retcon? Não, funcionaria, mas teria que fazer... Os filmes do Matt Reeves continua sendo aquele começo do Batman, e o Batman
do James Gunn já teria que ser um Batman mais adulto, que poderia ser interpretado pelo Robert Pattinson, mas muito, muito mais depois, né? Bota uma maquiagem pra parecer mais velho. É porque Só que... esse filme do... Mas que nem, o James Gunn colocou um retcon ali no bagulho da Liga da Justiça, né? Porque tinha o Pacificador e no final da série aparecia lá a Liga da Justiça, só que aparecia do Henry Cavill, né, e tal. E ele, você viu que ele colocou um retcon mesmo, ele colocou exatamente a mesma cena, só que com os atores atual. É difícil você acertar logo de primeira, e eu acho que ele foi pego muito no pulo também, com a questão do... Ó, a partir de agora, a gente confia tudo em você, hein? Você fez um filme da hora, agora você cuida de tudo que é da DC. Ele falou, não, calma lá. E ele teve o seu tempo, mas não dá pra fazer tudo perfeito. É igual o Kevin Feige, acertou pra caramba? Acertou, mas errou pra caramba também no meio do caminho, né? O que você acha Mas eu sobre acho- aquela mudança dos pais do Superman no filme, do James Gunn? Que colocou ali. Tem a teoria, né? Que foi o Brainiac que alterou, não sei o que e tal. Mas até então, ainda é fatídico que os pais dele são puta babacas, né? Que mandou ele vir fazer o Aranha na Terra, não sei o que. Eu vi umas pessoas até reclamando sobre isso. Cara, eu não posso reclamar porque eu acho que, na verdade, a gente como ser humano, na vida real mesmo, sem ser nos quadrinhos, a gente não pode reclamar se um alien acha que isso é normal. Se pra eles é normal, é normal. E até porque você é o último da sua espécie. Se você tem aquelas ideias meio monárquicas, que dá a impressão de que eles são, né? Eles têm aquelas roupas meio eu sou importante, né? Uma vibe meio senador de Krypton. Eu não lembro qual que era o trabalho, o CLT do Jor-El, mas enfim. Ele dá essa impressão, tipo, não, o meu filho vai ter que procriar. Porque vai ter que ter mais kryptonianos, ele não pode ser o último, não. E, sinceramente, eu acho que faz muito sentido. Porque a questão do Superman não é os pais kryptonianos. É o que eu falei, ele é um deus, tem o poder de um deus, só que ele foi criado para ser uma pessoa dócil, amigável. Os Kent, a família Kent lá no meio do Kansas, acho que é Kansas, criaram ele para ser um bom ser humano antes dele descobrir os poderes. Então ele foi um humano antes de virar um deus. Acho que essa é a principal base dele. Eu acho que combina muito com a mensagem que esse filme faz sobre... É legal essa mensagem sobre os pais adotivos, né? Eu acho que pra quem tem pais adotivos na vida real, deve ter pegado muito forte também. Porque você vê... Pô, é real, né? É que, tipo, os pais dele, biológicos, falou aquelas coisas, né, e tal. E ele dava muito valor. Tanto que o filme já começa, né, mostrando ele ali, ouvindo de novo, pela bilionésima vez, aquela mensagem. Mas Quase eu como acho uma lindo... prece, né? É o quê? Quase como uma prece. Né? É, mas eu sinceramente acho lindo, muito lindo mesmo, quando o pai dele, os Kent, né, o pai dele aqui da Terra, conversa com ele lá na varandinha ali de casa e tal. Apesar de ser um diálogo extremamente expositivo e até meio clichêzinho, eu não ironicamente chorei, mano, nessa parte do filme. Eu achei lindo ele falando sobre... E você vê que é um tiozinho mesmo e tal, que cuidou dele com muito amor e carinho. Então, essa mensagem de tipo, você é o que você escolhe ser e não o que você foi criado pra ser. Apesar de já ser uma mensagem bem antiga em filmes de Hollywood, eu ainda acho muito lindo, muito poético. Eu gosto muito também do fato de eles não terem mais nenhum filho. Que dá aquela impressão como se a Martha e o Jonathan Kent fossem como o velhinho lá, o Carl, do Up. Ele e a esposa tentavam ter filhos. Você vê que eles eram um casal que tinha muito amor pra dar, porque no final o Carl é muito amoroso com o Russell. Eu acho que eles passam a mesma vibe. Tipo, eles tinham vontade de ter um filho. Talvez não literalmente conseguisse. ele literalmente caiu do céu e eles criaram com todo o amor, mostraram as bondades do mundo. Provavelmente também mostraram, né, as partes ruins. Por isso que o Superman tem uma veia moral, né? Ele não é bom só por ser bom. Ele sabe que existem pessoas ruins, por isso que ele briga com o Lex, com o Brainiac, todo mundo que tem essas ideias de doido. Tem até esse diálogo extremamente expositivo no filme, né? Que é quando ele vai conversar com o Lex lá. Ele fala, eu acordo todos os dias, coloco um pé na frente do outro e decido ser uma pessoa melhor. E tipo, eu vi até gente reclamando, né? Que é bem
É expositivo até demais, tá ligado? É ele falando, ó, e você é um monstro, Lex, apesar de ser humano. E eu que sou um alienígena, eu sou mais humano que você. É o tempo todo ali, e deixando exposto. Mas eu acho que funciona bem. É um começo de universo, você não tem que deixar tanta coisa implícita. Até porque acho que os fãs de quadrinhos estavam pedindo por um Superman mais bondoso, Nossa, né? por favor, meu Deus. Menos aura. Menos Capitão Pátria, a gente passou tanto por essa era de Supermans Dark com o Omni-Man, do Invencível, o Capitão Pátria. Já deu, né? Já deu. Tava precisando agora ter só um Superman colorido, bonzinho, esperança e ponto. Só isso. Brega mesmo. Já pediram música até no Fantástico, né? Foi numa sequência, acho que The Boys veio primeiro, depois veio o Omni-Man, veio... Não, fora que tem também o Injustice também, que também tem o Superman do Tem mal. aquele filme também, o Brightburn, sabe? Da criancinha. Sim, sim. Então, é basicamente também um Superman do mal. Então, já deu, né? Acho que tem fases e fases, depois fica muito saturado. Uma coisa que eu vou até pedir sua opinião, que na época, quando eu assisti o filme, porque eu assisti o filme do James Gunn umas 3 vezes no cinema, mas uma coisa que na época me incomodou a primeira vez, mas depois eu gostei muito, foi a Lois Lane batendo de frente com ele, que o James Gunn até disse em entrevista que o maior desafio dele foi ter colocado uma cena somente de diálogo num filme de super-herói com mais de 12 minutos. Porque se você ver, só tem conversa, não tem ação. E hoje em dia tem toda essa tradição, né? Que tudo tem que ser meio tiktokizado, tem que ser direto ao ponto, tem que ser rápido, ainda mais no filme de herói, tem que ter ação, não sei o que. Mas essa cena eu gosto muito, porque aquela conversa que o Clark tem com a Lois, pra mim é muito o tipo de conversa que aconteceria na vida real hoje, se realmente existisse um Superman. Que é tipo assim, ah, beleza, você quer salvar todo mundo, mas tem política, não sei o que. Mesmo o cara sendo bondoso, vai ter o Twitter xingando ele de super shit, né, que até fala no filme. E vai ter esse peso de ele não pode interferir no país, ele não pode ir lá sequestrar um político, coisa assim. Eu acho que o pessoal menospreza um pouco o que é política, né? Ele pode ser um alienígena? Mas ele cresceu nos Estados Unidos, a língua dele é o inglês. Então, sim, se ele, como um alienígena, vai lá fazer alguma coisa, interferir na política de outro país, cara, ele pode influenciar a vida de todos os 300 milhões de estadunidenses que moram lá. Então, eu totalmente apoio o que a Lois Lane falou. Porque ele pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, ele pode, com a velocidade dele, chegar em qualquer lugar e resolver qualquer problema. Porém, ações têm consequências e ele precisa, apesar de querer resolver tudo num segundo, porque vidas importam, tem essa questão também. Eu gosto muito de como que isso dá complexidade no conflito interno dele. Pra mim, eu acho que é a parte mais acinzentada do filme, que é a Lois Lane tem razão, e ele é uma pessoa meio que até ingênua nessa questão, porque ele até fala, pessoas iam morrer. Ele até fala, tipo, não importa, mas eu salvei pessoas, tá, mas você tem que ver, pra você descumprir leis, tá bom, mas eu queria salvar as pessoas. Então, pra mim, isso dá camada pra mostrar como... Isso, pra mim, dá traços de vida real no filme. Porque você vê, até na cidade que o Superman vive ali, que todo mundo é muito tranquilo, porque ele salva todo mundo toda vez. Tem até quando tem aquele bichão gigante lá, o Kaiju, que fica ali no meio da cidade, as pessoas estão suaves, ninguém nem se importa, porque sabe que o Superman vai salvar elas o tempo todo, ninguém nem fica preocupado, tá ligado? Deveriam, né? Deveriam. Acho que tem aquelas suspensões da descrença que não funciona tão bem, tipo, tem um Kaiju gigante aqui, perto do meu prédio de trabalho. Eu vou continuar aqui no meu andar, em vez de descer correndo as escadas e fugir. Mas eu acho que é justamente essa é a fantasia do filme de tipo, pô, o Superman... É porque só tem 3 anos. Se fosse mais tempo, aí eu até falava que você tava errado. Mas tipo, eu acho que essa é o cerne do filme. Pô, o cara, como ele salva todo mundo, pode vir um meteoro na Terra que ninguém nem vai se importar. O Superman vai resolver mesmo. Na verdade, não só o Superman, né? Já tem outros heróis também. Eu acho que no mundo deles é um pouco comum dar esses problemas. Mas só voltando naquele ponto do Superman que você falou, só não deu, se fosse na vida real, né? Só não deu problema porque o Lex estava controlando aquele ditador, né? Pelas costas. Porque se fosse mesmo, poderia ter dado um conflito político dos bravos. E guerra. Mais guerra, né? Não, tipo, guerra direta, né? Uhum. Estados Unidos com a Borávia.
Morávia? Borávia, eu acho É, que tem. é Borávia mesmo. Tanto que tem até, eu não sei se você viu, umas pessoas. Porque, pô, tá na cara, né, que ali o James Gunn só mudou o nome dos países mesmo, mas ele tava falando de conflitos que a gente tem na vida real mesmo. Tanto que ele foi até um assunto bem indelicado pra ele tocar. Um assunto delicado, né, no caso, pra ele tocar. Eu acho que do lado artístico, você tem que fazer as pessoas pensarem um pouco. Falar, nossa, esse filme me lembra uma coisa que tá acontecendo na vida real. Aí você começa a pensar, pô, realmente. E é parte do governo que eu apoio, não do que eu apoio, parte do governo que eu estou inserido, então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Que é o que a Lois faz com o papel jornalístico, né? Que é o que o Superman faz. Obviamente a gente não tem um Superman na vida real, mas ele seria um líder pra gente olhar e falar: ele está certo, precisamos mudar isso aqui. Então, eu acho que é um filme não só bonito de se assistir, mas que tem uma mensagem muito legal também, que fica pro pessoal pensar um pouco. Pra mim, dois problemas que tem nesse filme que me incomodam muito. Primeiro, eu detesto aquele plot da mulher das selfies. Eu acho que aquilo. Por que caralhos o Lex Luthor, o homem mais inteligente do mundo, namora uma imbecil como ela? E é que, sei lá, esse plot pra mim, ele precisava ter ele no filme, só que a personagem ela é caricata demais, ela é cartunesca até demais. É proposital, provavelmente, ela ser desse jeito, mas é num ponto pra mim que entra em contraste com o filme, não gosto muito. E eu também não gostei muito do tempo investido no pessoal ali do Jornal da Lois. Principalmente naquela cena que eles têm que pilotar a nave lá, não sei o que. Eu senti que ali podia ser espaço pra colocar mais traços do Superman, já que é um primeiro filme dele, aspas, né, desse novo universo, né, tecnicamente é o primeiro filme. Enquanto o James Gunn tava tentando focar em apresentar personagens demais, que já é um hábito que ele tem em outros filmes também. Eu acho que o plot da. Não lembro o nome da personagem, da namorada do Lex, é realmente meio forçado. É aquele Deus Ex Machina só pra poder prender ele. Sendo que não vai fazer muita diferença pra gente, porque a gente sabe que ele é igual o Coringa no Arkham. Tá, ele vai entrar e ele vai sair. É, tipo, tão simples quanto isso. Já tá até no cartaz do próximo filme, tá o Lex Luthor e o Superman lá lado a lado, que eles vai no próximo filme, pelo jeito já vão ter que lutar junto. Sério? É. Nossa. Então, é que isso é coisa de quadrinhos. É rápido, realmente. Ah, ele não ia ficar tão preso. Pô, ficaria, né? O cara tava. A cidade tava se partindo no meio por causa de um buraco negro. É óbvio que ele ia ser preso pra sempre, independente de quanto poder tivesse, mano. Ele poderia ser o Elon Musk, ele ia estar preso. Por pressão do planeta inteiro, mas. É quadrinhos, a gente tem que aceitar. E é meio ridículo mesmo o cara ser tão inteligente que ele consegue fazer portais dimensionais e ele não pensou que ia namorar uma influencer que trabalha com exposição em redes sociais. Não, e outra, ainda mais o Ia ser Lex um problema Luthor, pra ele. arrogante daquele jeito, sabe? O cara. É porque eu vejo muito o Lex Luthor daquele do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que o James Gunn também falou que tirou algumas inspirações de lá. Nunca que aquele Lex Luthor ia namorar uma mulher igual essa, então isso me incomodou um pouco no filme. Eu acho que tem dois pontos, né? Eu acho que o Lex Luthor seria tão arrogante que ele seria assexuado. Tipo, eu sou tão gigante que eu não teria relações com ninguém. Ele ia bater uma olhando ele mesmo no espelho, de tanto que o ego dele é alto. Uma vibe Capitão Pátria. Sim. Mesmo. Ou ele se sente tão superior barra dono das pessoas que ele contrataria, tipo, prostitutas pra satisfazer a testosterona dele. Só tem essas duas opções. Agora, Lex Luthor com relacionamento longo termo, né? Longo prazo, acho isso muito esquisito. E Ainda corno, mais tá? E corno. É verdade. Mas do realmente Jimmy não Olsen faz eu passo sentido, pano, né? porque o Jimmy Olsen já é assim nos quadrinhos já, de ser um cara nerd galã. Mas não faz o menor sentido, né, cara? O Lex Luthor já teria descoberto que ele é corno, já teria mandado 3 capangas lá dar um sumiço no cara. Porque por mais que ele não veja o Jimmy Olsen como uma ameaça à masculinidade dele, que seja, ele vê uma ameaça à autoridade que ele sente que ele tem no planeta. Pelo menos é como eu vejo o personagem. É um personagem autoritário. Ele viu uma leve
que nem ele fez. Quando ele descobriu que a namorada tava mandando fotos pro Jimmy Olsen, ele foi e prendeu ela naquele portal dimensional. Que isso é uma coisa que no filme mostra como que o Lex é só uma... É um pouco diferente daquele Lex, tipo, ditador, autoritário. Ele é meio criança, né? Nesse filme, tipo, ele prende as ex-namoradas, ele prende jornalistas que falavam mal dele num universo compactado. Ou então, tipo, tem uma cena que eu dei muita risada, aí você vê os toques de James Gunn, que é... Ele derruba as canetas no chão, o pessoal pega as canetas, coloca no copo, coloca de volta e ele derruba de novo, pro pessoal pegar de novo. Eu ri, e eu acho bom esse tom, mas eu acho que é o tipo de coisa que daqui em diante o James Gunn tem que tomar cuidado pra não ficar muito palhaço, senão vai virar um vilão meio bobão, que a gente não vai sentir nenhum tipo de medo de verdade. Eu gosto muito da cena dele... putaço mesmo, irritado mesmo, no ponto de suar frio ali, por causa que ele não consegue fazer alguma coisa contra o Superman, sabe? Eu acho que o lado crianção dele, birrento, faz sentido pro personagem, mas é que nem se falou, tem que tomar um certo cuidado, porque senão ele vai virar só uma criança birrenta. E ele não é, ele é o homem mais inteligente da DC. É um cara que foi de... Mano, isso pode virar muito pauta pra política, né? Ele é um bilionário que acabou virando presidente dos Estados Unidos. Uhum. Porra, que coincidência com a vida coincidência. Real, né? Mas infelizmente, é mais real do que parece essas coisas. Então a gente tem que ver. A gente não tem o Superman pra nos proteger, né? Não, é que eu ia falar que apesar desse problema, né, ainda assim ele é muito melhor do que aquele Lex Luthor do Batman de 2016. Mas... uma defesa que eu tenho... Aquele Lex Luthor... Ó, vamos lá, uma defesa... esquizofrênico, né, não, mano? Ele fica se tremendo quando fala, velho. Eu tenho um argumento pra falar, tipo assim... Não, uma opinião, né, minha. Tanto pro Man of Steel, quanto pra esse Batman vs Superman. Porque que nem... Pra mim, esse Lex Luthor do Batman vs Superman, apesar de ser muito forçado o roteiro a favor dele, ter muitas coincidências e tal... Pra mim ele é um vilão bom. Se o nome dele não fosse Lex Luthor, se sei lá, se o Snyder tivesse inventado um vilão com um nome aleatório e fosse aquele mesmo ator, daquele mesmo jeito, eu ia achar bom. Eu ia achar bom pro filme. O problema é ele ser o Lex Luthor. Ele é um charada, ele tem até cabelo. Mas meteram o louco e falaram, não, esse é o Lex Luthor. É, isso que eu também sinto isso no filme do Man of Steel, que eu ia falar agora. Eu adoro o filme do Man of Steel, eu acho aquele filme bom mesmo, tipo, mas não como um filme do Superman. Tipo, ele não representa nada de Superman ali. Tem umas referências, né, e tal. Que nem... Mano, o começo desse filme, do Man of Steel, é muito bom. De ele mostrando Krypton sendo... tá sendo destruído, né, não sei o que. O Jor-El falando sobre isso, os líderes não escutando. Ele fazendo a cápsula, mano, esse começo desse filme é muito bom. É uma fantasia muito bom. E o drama do filme, pra mim, também é muito bom. Ainda mais lá no final, né, que o Clark não quer matar o Zod. Só que se ele não matar o Zod vai cortar a família lá no meio e tal. Então, é a mesma coisa que eu tenho com o Lex Luthor, eu tenho com esse filme do Man of Steel. É um filme muito bom, mas o problema é ter Superman no título, ser o Superman ali. Se fosse, sei lá, o Super Metal e fosse um herói inventado pra esse filme, eu acharia bem melhor. O super fortinho. O super alienígena, sei lá. O Super Krypton. Não, realmente é complicado alguns personagens, né? Tem aquela cena, o próprio Jonathan Kent, que é pra ser um dos dois anjos em cima do ombro do Superman do Snyder. Ele tem aquela cena que ele fala, pô filho, legal que você salvou o ônibus cheio de criança, né? Mas você tinha que ter deixado seu segredo permanecer, você tinha que ter deixado aquelas crianças morrer. Pô, deixava as crianças morrer. Onde é que o Jonathan Kent vai meter uma dessa, sabe? É uma distorção de personagem que ele não precisava se chamar do Jonathan Kent. Se chamava pai do Super Alien. Mete uns nomes diferentão. O nome dele podia ser Super Kansas. Não, isso é muito bom, velho. É muito complicado, sabe? A mãe a Martha, eu nem lembro qual é o papel dela. Porque o papel de pastelão do Jonathan Kent é tão bom. Ele farmando Orange na frente do Ciclone, mandando as crianças morrer. Não faz sentido, né, cara, pra um filme do Superman. Tipo assim, eu entendo. Tipo, é porque... provavelmente, alguns pais no mundo se identificaram com, tipo assim, um bagulho meio coruja, super protetor. Ele quer proteger o filho dele do mundo, porque o filho dele é diferente. Ele não quer que... Porque eu acho que ele tinha medo de, sei lá,
os caras do governo pegar o Clark e fazer experimento com ele, tá ligado? Não sei. Uma parada meio The Boys mesmo, sabe? Com um composto V, tentar multiplicar o DNA do cara, coisa assim. Então eu entendo um pouco desse medo e queria guardar o segredo. Só que, pô, o cara olhar pro Superman e falar assim, pô, você devia ter deixado as crianças morrer, é foda, viado. É muito. Não dá, mano. Não dá. Não, é aquilo que a gente fala, né? Pô, tem uma crença que você tem que botar, porque como você percebe no filme, ele tava sendo o barman lá, servindo cerveja, ele foi, empalou um O caminhão. caminhão com poste. Então é meio óbvio que aquilo aconteceu por um efeito sobrenatural. Ele vai, aí ele sai da cidade. Aí ele vai trabalhar lá no negócio de petróleo, na estação de petróleo. Aí ele salva todo mundo, então tem que mudar de novo. E ele vai mudando de emprego conforme ele se expõe, né? Só que, cara, uma hora ou outra ele ia se expor. Isso acontece em todos os quadrinhos. Meia dúzia de pessoas vão saber do histórico dele. A Lois Lane acha ele Então, facinho, porque ela só pega os pontos que aconteceu coisas estranhas, fica conectando e acha ele. hoje em dia seria tão fácil. Não lembro qual que é o quadrinho. Não, acho que é uma série animada que o Batman ele descobre que é o Clark Kent simplesmente porque ele vê os padrões de voo. Ele vê que toda hora tá saindo da casa do Clark para o planeta diário e tipo, é meio óbvio, tá ligado? Então, esse negócio de fazer as crianças morrer afogada, cara, imaginando que o Clark menino tinha aula com aqueles, tinha amizade com um monte daqueles moleque, porra, se você tem o poder pra salvar eles, é meio óbvio que você vai salvar, né? Que inclusive tem até a cena que tinha um desses meninos que tava no ônibus, fazia bullying com ele e tal, e esse menino é salvo, depois ele para de mexer com o Clark e tal. Uma coisa que eu quero elogiar nesse filme é porque o Snyder soube fazer muito bem as cenas de luta e de voo. Mano, pra mim, aquela cena depois que o Superman do Henry Cavill pega o uniforme e começa a tentar voar lá no gelo, aí ele cai, ele pula de novo, e ele começa a prender e tal, ele cortando o céu, mano, pra mim aquela cena é linda, aquilo dali é cinema, eu acho espetacular. E também a luta no final contra o Zod. A luta no final contra o Zod, pô, mano, ela dura muito tempo. Esses dias eu vi na live, acho que você tava quando eu reassisti na live. A luta dura muito tempo, é tipo papo de uns 15, 20 minutos só dos dois saindo no soco, destruindo o prédio. Não tem nada a ver com o Superman, não tem nada a ver. Mas é muito foda essa cena. O Snyder seria um ótimo diretor de filme pro Dragon Ball se tivesse um live action que não fosse o Dragon Ball Evolution. Justo. Aqui nem é filme, né? Aqui lá é fantasia, a gente esquece. Adoro a Mas cena do Goku girando em cima do carro, ele faz um... A cena é muito feia, velho. Enfim, eu perdão. admito que, graças a Deus, isso nem entra na minha For You do Instagram, cara. Graças a Deus. Mas eu sei, por A mais B, que aquilo lá é horrível. Então eu nem procuro. Pra não contaminar a minha página. Mas você falou das lutas de voo. Pô, são dois personagens impenetráveis, indestrutíveis. Era meio óbvio, né? Que precisa de pelo menos mais do que 2 segundos de luta. Eu nem sei qual que é o orçamento desse filme, mas... Mas o CGI é muito bom, viado. Você é doido. A coreografia é muito boa. Nossa, você é doido. Então isso é uma coisa que a gente poderia valorizar hoje por conta do que a gente tem passado. A gente vê cada absurdo nos filmes, porque eles querem fazer tantos filmes em pouco tempo. Eu não sei o que se passa hoje em dia na cabeça dos produtores. Não tem mais a ideia de fazer arte por fazer. É que assim como eu culpo o TikTok de tudo, que pra mim o TikTok estragou muita coisa, eu acho que isso é culpa da Netflix. A Netflix tem muito esse bagulho de tipo... Não sei se você já viu até um debate que tem recente da Netflix, que todos os filmes, o personagem tá cortando uma cenoura, ele fala, ó, estou cortando cenoura. Tudo é muito expositivo, tipo assim, o personagem já tá fazendo aquilo, mas ele tem que narrar o que tá fazendo, porque a Netflix tem um dado lá que a maioria das pessoas que assiste os filmes, eles não assistem os filmes, eles colocam o filme e vai lavar a louça. Então tem que ter uma cena narrada, tem que ter... Então, tipo assim, isso acaba virando uma produção em massa. Faz um monte de filme aí, pra gente ter conteúdo exclusivo, pra o pessoal assinar nossas coisas. Aí eu acho que os diretores, os roteiristas, teve até a greve, né, dos roteiristas, eu acho que eles acabam tendo essa visão também, de tipo assim, não, a gente tem que soltar vários produtos, porque senão a gente vai perder pra concorrência, coisa assim. O que eu acho que faz muito sentido, e acho genial, é o que James Gunn tem feito. Ele fez o Creature Commandos, eu não sei onde Da animação, né? A animação,
uma coisa é uma animação e é o mesmo universo. Faz o Pacificador, outros personagens, outra frente. Aí a frente do Superman, com mais fantasia e menos coisa pé no chão urbana, faz também. O meu problema com o MCU era isso. Tinha que fazer 20 mil personagens, cada um com uma série. Tipo, não. Faz o filme a série do Pacificador, explora numa série, aparece um ou outro personagem e tem que ter algum sentido. Agora tu faz uma série da Coração de Ferro, que teve 10 minutos no filme do Pantera Negra, da Shuri. Nossa. Detalhe que ainda tem demais, cara. Tem aquele problema da criança gênio também, que aí a criança acabou de aparecer. Mano, você assistiu a série do Coração de Ferro? Não. Marcel, 5 minutos. As últimas, o What If também. Pior que o Arif eu assisti todos, apesar de só a primeira temporada ser boa de verdade, eu assisti todos. Mano, 5 minutos. Nem 5 minutos da Coração de Ferro. Em 3 minutos, ela já fala que o Tony Stark só é o que é porque ele era milionário, senão ele não ia conseguir ser nada disso. Mano, como que você quer que o público goste de uma personagem se a primeira aparição dela já é desrespeitando algo antigo? Sendo que o primeiro filme do Homem de Ferro é justamente sobre isso. Ele tá lá no meio do deserto, ele consegue fazer uma armadura com porra nenhuma, e depois até a empresa lá, o careca lá que é o vilão do filme, até fala assim, a gente tá com muito dinheiro, o Tony Stark tava sem nada no deserto e construiu uma armadura. Por que vocês não conseguem fazer igual também? Aí o cara até fala, porque nós não somos o Tony Stark. Então, tipo... É, muito desrespeito com o personagem, né, cara? E eu não sei como que alguém achou que isso ia ser legal. Não querendo ser politizado, mas certeza, era uma mesa diretora só de lacrador. ou Disney, ou era aquilo, Disney. Ou é aquilo, ninguém leu. Só passaram pra frente e falaram, tem que bater cartão, tem que lançar até dia X, se a qualidade for baixa, foda-se. Desculpa a palavra, mas tem que lançar, tá ligado? É que, mano, pra mim é exatamente isso que você falou. Parece que os caras não lê. E isso é uma coisa que eu gosto no James Gunn. Eu sinto que ele leu muito mais quadrinho do Superman do que o Snyder. Eu sinto, pelo menos, isso no filme. E, beleza, ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se o produto tá vinculado ao seu nome, cara, o mínimo você tem que dar uma olhadinha e falar, não, isso aqui não bate. Principalmente se a pessoa for o Kevin Feige ou o James Gunn. Esses dois têm muita bagagem de quadrinhos. O James Gunn tem a cara de nerd. Você sabe que ele lê quadrinho pela cara que ele tem. É, isso é verdade. Então, pô, se você vai lançar com o seu nome, o seu selo em jogo, você tem que dar um mínimo de uma olhada, né? E pior, não é nem o seu nome que tá em jogo, são milhões. É o seu na reta, porque investiram sei lá quantos milhões pra fazer essa série de 6 episódios, desrespeitando o Homem de Ferro, cara. É muito esquisito pra mim, não faz sentido. Tanto que hoje em dia eles cortaram, né? Tipo, tinha um monte de série e filme planejado, eles cortou tudo. Vai ter o do Homem-Aranha e o Vingadores. E acabou. E depois vai resetar, né? Porque vai ser o Guerras Secretas, né? E tal. Dá a entender que vai resetar e eles vai... Porque eles com certeza perceberam, mano, que não adianta você ficar... É porque o mercado de super-herói no cinema, e ele meio que deu uma saturada. E o cinema em si também deu uma saturada, principalmente depois da pandemia. Você vê que antigamente a Marvel soltava lá o filme da Capitã Marvel e fazia 1 bilhão com o filme da Capitã Marvel. Hoje em dia os caras soltam um filme do Homem-Aranha, é capaz de não fazer 1 bilhão. Ó, tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Vai lá. E mesmo sendo uma personagem feminina, protagonista, os Nerdola foram lá e pagaram 1 bilhão de bilheteria. Eu fui, tá? Porque eu adoro a Capitã Marvel. Eu fui, cara. Eu adoro o Capitão Marvel nos quadrinhos e a Capitã Marvel também. Eu adoro. É porque e eu defendo ela, defendo. Não, era uma época boa. Hoje em dia, tem protagonista feminina só por ter. E eu fico pensando, de verdade, isso é só pela lacração? Porque se você realmente quer ganhar dinheiro, você tem que atingir um público-alvo. E o público-alvo de quadrinhos não é mulher lacradora, cara. Não faz o menor sentido. Se você quer fazer um filme pra lacração, não é no público de quadrinhos que você vai conseguir. Mas eu acho que hoje em dia isso vai diminuir, personagem viu, de mano? uma mulher que tá
falando merda do Tony Stark. Você acha que isso vai dar dinheiro? Não, não é só porque ela é mulher que o pessoal vai assistir. Ainda mais falando merda do personagem provavelmente o mais amado de toda a Marvel, tá ligado? Mas eu acho que isso vai diminuir, viu, viado? Depois que a gente teve aqueles fracassos, tipo, da Velma, sabe? Essas confusão aí da Branca de Neve. Eu acho que os diretores percebem isso também. E eu acho que vai dar uma diminuída nisso. E vai ser só ser fiel mesmo ao produtor. Eu acho que esse é o objetivo. Não, eu sou totalmente a favor de um feminismo que faça sentido. Tipo, a Shuri recebeu o manto do Pantera Negra. Ela é da família real, é a irmã mais nova do Pantera Negra. E de boa. O meu medo é, se ela não fosse a irmã do Pantera Negra que acabou de morrer, era capaz de terem colocado a Shuri pra falar um monte de merda sobre Pantera Negra. É. Ah não, porque o T'Challa só era fodão porque ele era homem. Não pode, girl power. Não, mano, dois personagens totalmente diferentes. E ouvi rumores de que a Shuri não vai ser mais Pantera Negra. Não sei porquê. Os caras vão colocar o Michael B. Jordan, tá ligado? Vai reviver o cara. Não sei o que eles vão fazer, mas eu acho até bom. Não pela Shuri ser um mau personagem, mas a Shuri nunca foi um personagem físico. A história dela é ser um ultra gênio da Marvel. Ela conseguia fazer coisas que os outros não conseguiam fazer porque tinha a tecnologia de Wakanda e um cérebro genial, né? Diferente do T'Challa, que era um cara que gostava de fazer as missões, ele tinha a erva coração nele, então ele conseguia fazer as acrobacias. Ela fez um negócio sintético, então é meio forçado, né? Mas tudo bem, por situações de Chadwick Boseman, infelizmente faleceu. Fiquei muito mal, velho. Nossa, eu também fiquei muito mal, mano. Porque, tipo, mano, aquele primeiro filme do Pantera Negra é muito bom, viado. Nossa, aquele. Você vê ele contra o Michael B. Jordan, né? E cada um tem o mesmo objetivo, só que uma forma diferente de chegar lá. Nossa, é muito foda. Apesar de ter aquele CGI feinho na luta final lá contra o trem. Acho que é a única parte que é um defeito também do filme, porque o filme todo é muito bom. A Shuri tá muito boa no filme. E tipo, apesar do pessoal não gostar do Pantera Negra 2, eu gosto bastante. Me incomoda a Coração de Ferro ali, forçado e tal. Mas as partes que tem a Shuri, eu só sinto que eu não senti ela sofrendo tanto quanto eu acho que deviam ter mostrado, né? Já que ela perdeu alguém muito importante e tal. O Wakanda perdeu alguém muito importante. Eu sinto que o filme dele meio que dá uma ignorada nisso depois daquela cena da homenagem, né? Da morte dele. Pois é, a Coração de Ferro foi colocada lá só porque ia ter a série dela, porque não faz a menor diferença no plot do filme. Estamos aqui há 1h30 já. Fala aí suas notas e suas reviews pro Man of Steel e pro Superman do James Gunn e o que você espera do futuro dos filmes do James Gunn. Pô, o do Man of Steel eu daria um 8. Como um filme bom, eu acho que é um filme muito bom, bem construído. Tem os seus defeitos. Não, mentira, eu vou baixar pra 7. Você pensou melhor? Um filme bom. Ele é um filme bom, ele passa. Mas realmente levar a palavra Superman ele não leva tão bem. O filme do James Gunn, cara, pra mim é 9,5 de 10. Ele é muito bem encaixado. Tem a questão de quando chega na luta final, digo, lá na Borávia, não é o Superman. Ele fez uma escolha de confiar nos amigos. Isso também é muito legal. Que ele não tem que lutar todas as lutas sozinhos. Então, 9,5 de 10. Tem uma outra solução lá que me incomoda, mas pra um primeiro filme, pra um começo de universo, pô, o cara fez um baita trabalho. E eu vejo um bom futuro. Eu assisti Creature Commandos também. Você assistiu? Tá bom? Eu não assisti não. Tá bom? Tá bom, cara. Tem até a violência da hora. É o que dá pra fazer, né? Com animação acho que tem uma facilidade de você colocar uma certa violência. As coisas de quadrinhos também facilita, né? Não parece bonecão. É meio estranho o conceito de ser do mesmo universo que o Pacificador, por exemplo. Tudo aquilo é o mesmo cânone, apesar de ser animação. Mas... meio esquisito, gosto. Né? Parece que não encaixa. Eu tenho muita fé no James Gunn, principalmente depois do Guardiões da Galáxia 3. O cara conseguiu finalizar exemplarmente. Ele é um bom escritor, bom diretor. Só que tem que tomar cuidado. Eu gostaria que tivesse a parte do Batman, desse novo universo, em outras mãos. Pra não virar palhaçadinha. E tu? O James Gunn mesmo disse que ele vai pegar
outros diretores. Ele falou que chamaria até o Snyder pra... Porque ele conversa com o Snyder. Não, ele não disse especificamente que chamaria o Snyder pro Batman, não é isso? Mas ele falou que ia chamar outras pessoas, né, pra produzir os filmes. Ele ia ser o Kevin Feige do bagulho. E ele disse que chamaria outros diretores sem nenhum problema. Ele já tinha alguns em mente. E ele falou o nome de alguns e desses alguns tava o Snyder no meio. Aí o que ele vai fazer eu já não sei, né? O Snyder não é um mau diretor, cara. Quem fez Watchmen e 300 não é um mau diretor. Pô, pior que o filme do Watchmen é bom. Eu li os quadrinhos do Watchmen, eu prefiro os quadrinhos. Mas o filme, o pessoal fala que é uma péssima adaptação. Não é os quadrinhos, mas não é uma péssima adaptação, não. Eu acho ótimo, tanto que eu fui pros quadrinhos por causa que o filme me surpreendeu. Eu acho que é a mesma coisa que por que séries funcionam tão bem. Por que a gente gosta de séries e por que Netflix fez tanto sucesso. Se você conseguir espaçar as histórias, conseguir dar complexidade, fica muito melhor. O cinema tem esse problema, é 2-3 horas, é muito difícil. Inclusive, você viu hoje que a Netflix comprou uns direitos lá da Warner? Eu como fã de Harry Potter fico um pouco assustado, mas diz a Netflix que não vai mexer nos planos da série do Harry Potter, nem em outras coisas. Tipo, se a HBO tá fazendo, vai fazer. Eles só compraram e vão pegar um pouco dos lucros. Quebrei com os caras falando assim, se preparem, tá vindo um Superman gay. Não me surpreenderia nada. Quebrei muito, mano. Não, então, o que tinha comentado, né, sobre... É que assim, mano, eu sou apaixonado mesmo pelo filme do Man of Steel. Eu adoro aquele filme. Ele como um filme, tipo assim, ignorando o Superman, ignorando o nome Superman, ignorando que é um filme do Superman, eu gosto mais dele do que o filme do James Gunn. Sério mesmo. Ignorando que é do Superman. Como filme, aquele filme eu dou um 8. Como filme. Enquanto o filme do James Gunn do Superman, como filme, eu dou um 7. Agora, como adaptação, fidelidade ao quadrinho, aí, mano, pro filme do Snyder, eu não chego nem a dar 3, sério. Aí eu já deixo ele muito lá embaixo. Enquanto o filme do James Gunn, como adaptação, eu já dou um 9,5. Eu dou um 9,5 já. Te machucou eu ter falado a nota tão baixa? Não. Eu acho que depende muito. Quando você dá uma nota, você só dá uma nota. Só que é aquilo que você falou, né? Qual é a categoria? Estamos falando. Não, se for como filme. Como filme. Se for como filme, pô, é porque é foda. Porque o filme do James Gunn, eu saí do cinema muito feliz, mano. Eu saí com um sorriso de orelha a orelha, ouvindo a música do punk rock, tá ligado? E pensando nesse conceito, né? De, antigamente as pessoas queriam ser punk rock pra ser o contrário dos bonzinhos. E hoje em dia todo mundo é mal, então agora ser punk rock é ser bonzinho. Pô, isso ficou na minha cabeça durante semana. Até hoje fica. Então eu saí muito mais feliz do filme do James Gunn do que assistindo o filme do Snyder. Pô, o filme do Snyder eu saí melancólico, triste, tá ligado? Nossa. O mundo é mal, né? Sim, eu saio com esse sentimento. Então nessa questão assim, tipo, dando uma nota com o coração, aí facilmente eu dou um 9,5, quase 10 pro filme do Superman do James Gunn, enquanto pro do Snyder, assim, eu já daria um 6, tá ligado? Entendi. Seria assim. Enfim, quer se despedir, Marcel? Quer falar alguma coisa? Divulgar algo seu? Quer falar qualquer coisa aí que você quiser? Não, se o pessoal gostar do que eu comentei, quiser virar amigo aí, manda uma mensagem no Instagram, marcel.nakano. Me siga nas redes sociais. Escuta essa frase o tempo todo. E o pessoal gostar de tu, eu já vou chamar você mais vezes, porque você, dentre os amigos que eu tenho atualmente, é um dos únicos que acompanha o lado nerd mesmo, assim, que eu tenho de conhecer bastante coisa, tá ligado? Então acho que dá pra gente conversar sobre bastante coisinha bem legal. E não só disso, dá pra gente conversar de outros assuntos também. Filosofia também. A gente tem quase a mesma idade, né? Acho que isso é legal também. Dá pra gente conversar bastante. Mano, eu agradeço muito, viu, por você ter aceitado o convite. Peço desculpas de ter pegado tanto do teu tempo aí. A gente ficou 1h30 aqui. Mas eu me diverti muito conversando. Não, quando é com um amigo, eu faço com o maior prazer. Adorei o papo contigo aí também. Depois eu vou postar lá no canal e vocês aí, que se tiver assistindo, se assistiu até aqui, comenta o que vocês acharam, quais os tópicos que vocês querem que a gente converse, que eu vejo se eu faço outro vídeo desse, se me der na telha, porque a cada semana eu mudo de conteúdo e de profissão. É inacreditável como eu tenho o talento eu era tatuador, aí eu virei músico e agora é podcast, entendeu? É sempre uma ordem crescente, assim, tentando fazer algo pra furar a bolha na internet. Tá certo. Tudo deles.
Ah, não. Tudo nosso, nada deles. Tudo deles, nada nosso. Enfim, Marcel, muito obrigado, viu, por ter ficado trocado a ideia aqui com nós. Valeu. Tamo junto, Kilo. Tamo junto, viu, mano? É nóis.